Olá, muito boa tarde a todos. Bem-vindos ao Teatro Nacional Dona Maria II. O meu nome é Tiago Rodrigues e gostava de vos dar as boas-vindas a mais uma conferência científica de Natal aqui no palco da Sala Garrett, já uma tradição de alguns anos. Senhor Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Leitor, Senhor Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, escondido e à paisana no meio do público, embora o Senhor Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior também esteja no meio do público, estimada Rosalia, amigos da Ciência Viva e do Pavilhão do Conhecimento, é sempre um enorme prazer ter-vos connosco nesta sala e rever-vos. Eu sei que é um enorme prazer para o público vir aqui desfrutar desta sessão, mas devo dizer também que para a extraordinária equipa do Teatro Nacional Dona Maria II é um prazer muito especial, primeiro porque gostamos muito desta conferência e depois porque já cheira a filhoses. É geralmente a última atividade do ano civil. Este ano particularmente temos uma exceção, porque 31 de dezembro e depois em 2 e 3 de janeiro, excepcionalmente, apresentamos o espetáculo Ricardo III de Shakespeare, na encenação de Thomas Ostermeyer, um espetáculo absolutamente histórico, fenomenal, que vos desafio a descobrirem se ainda conseguirem lugar. Há uns poucos lugares ainda, hoje ainda decidimos abrir mais alguns lugares e, portanto, quem queira ainda pode, a partir da manhã, tentar ter o seu bilhete para este espetáculo de final e de início de ano, mas dizia, é um enorme prazer ter-vos aqui connosco e, sobretudo, com o Nuno Maulid, químico, considerado cientista do ano na Áustria e também já habituado aos palcos, não tanto para falar de ciência, mas como o exímio pianista que também é. É um prazer enorme ter o Nuno aqui hoje a apresentar esta conferência e passo a palavra à nossa estimada Rosalia, que é a verdadeira porta-voz desta noite e a verdadeira anfitriã. A casa hoje é vossa, cientistas. Muito obrigada, Tiago. Bom, as nossas conferências de Natal de Ciência Viva tiveram início em 2012, portanto esta é a 8ª edição. E claro, ambicionamos ter a longevidade das Christmas Lectures do Royal Institute de Londres. Claro que eles começaram em 1825, criados por Faraday, mas nós lá havemos de chegar, certo? Portanto, é isso também que nos anima muito. Os primeiros oradores destas conferências foram João Magueijo e Sérgio Bertolucci. Estas duas tiveram lugar no auditório José Maria Negago do Pavilhão do Conhecimento. Seguiram-se o astronauta Paulo Nespoli e aqui fomos para o Teatro São Jorge, o Cinema São Jorge. Tivemos os cientistas polares José Xavier e Gonçalo Vieira, o paleontólogo Otávio Mateus, a investigadora do mar é Centro de Ciências do Mar e do Ambiente Ana Colasso, a investigadora em microplásticos a Paula Sobral e o astronauta Andreas Mogensen, isto ano passado. Portanto, tudo isto decorreu em palcos tão distintos, como já disse, no Pavilhão do Conhecimento, no Cinema São Jorge, na Sociedade Portuguesa de Geografia e agora somos residentes, como se deve dizer aqui neste espaço, somos artistas residentes já há 5 anos. Por isso, Tiago, obrigada. Hoje temos 2 grandes Tiagos aqui e não posso deixar de, estando nesta magnífica casa, de agradecer a toda a equipa a calorosa hospitalidade nesta parceria e, claro, temos que felicitar Tiago Rodrigues, o diretor do teatro, pela atribuição tão recente do Prémio Pessoa. Ficámos muito felizes com isso. Portanto, Tiago Rodrigues premiado, Tiago Brandão Rodrigues, ministro, Manuel Leitor, nosso ministro da Ciência, que sempre nos acompanha. E agora, Nuno Maulid. Nuno Maulid fez ontem 40 anos. Parabéns, Nuno. Tão jovem para o seu brilhante percurso.
foi eleito em janeiro do ano passado, como sabemos, cientista do ano na Áustria, tornando-se o primeiro português e o primeiro químico a receber esta distinção. Aos 33 anos chegou a professor catedrático de síntese orgânica da Universidade de Viena e é também professor convidado do ITQB da Universidade Nova de Lisboa. Já ganhou 18 prémios, entre os quais 3 bolsas do Conselho Europeu de Investigação. Voou hoje bem cedo de Viena para aqui, para Lisboa, para ser orador da Conferência de Natal da Ciência Viva, e o tema é Quando a Ciência se torna uma arte. O piano no palco tem uma razão de ser, como sabem, a par da sua fantástica carreira de cientista. Nuno Maulide é pianista amador, tendo concluído a parte principal do curso geral de piano do Instituto Gregoriano de Lisboa e o primeiro ano do curso superior de piano da Escola Superior de Música de Lisboa. Antes de finalizar mesmo, quero agradecer, claro, também a toda a equipa Ciência Viva. Eles também adoram organizar esta conferência de Natal. E agradecer a quem transmite em língua gestual portuguesa e cumprimentar também todos aqueles que nos estão a seguir por streaming através da página web da Ciência Viva. Portanto, esta é uma conferência de Natal que, estando aqui em Lisboa, neste magnífico teatro, está em todo o mundo. Nuno Maulide tem usado a música na sua faceta de comunicador de ciência. E que mais podemos esperar? Um cientista que gosta de comunicar ciência e tem música na ponta dos dedos. A todos desejamos felizes festas e um ano novo com muita arte e ciência. Muito obrigada por estarem aqui. Muito boa noite a todos, bem-vindos à Conferência de Natal do Ciência Viva 2019, que começa com uma imagem que eu acho emblemática para aquilo que pretendo transmitir-vos durante esta noite. Este quadro é de uma artista americana, a pintora Clary Meserve, e chama-se A Arte e a Ciência de Einstein. Penso que não será necessário mais explicações, todos conseguirão perceber que parte representa que parte, e, na minha opinião, é um excelente quadro de introdução para a palestra que vou proferir, Quando a Ciência se torna uma arte. Mas eu imagino que entre o público haverá algumas pessoas relativamente desconfiadas. Como é que a ciência se pode tornar uma arte? Afinal de contas, a arte é algo guiado pelas emoções, pelos nossos sentimentos. Enquanto a ciência, pelo menos até à eleição de Donald Trump, era guiada por dados e factos científicos. Por outro lado, as personalidades que fazem arte ou que fazem ciência geralmente são, nos seus estereótipos, muito diferentes. Os artistas são excêntricos, pessoas cheias de vida, pessoas muito autênticas, muito espontâneas, enquanto os cientistas, eu escrevi ali tecnómanos invertidos, é uma espécie de um eufemismo para geeks ou nerds, que é mais ou menos aquilo que costumam chamar-nos a nós, os cientistas. Mesmo o nosso cérebro, de acordo com várias teorias das neurociências, está dividido em duas metades. Uma metade responsável por todas as coisas que são lógicas, racionais, sistemáticas, analíticas, tudo o que é bem organizado e bem ordenado. E do outro lado está o caos, a arte, coisas aleatórias, a música, criatividade, cores. Se olharmos para os locais onde se pratica a arte e os locais onde se pratica a ciência, também eles não poderiam ser mais diferentes um do outro. Temos ali uma imagem de um artista relativamente cool, hip, vestido de uma forma bastante jovem, com um ar simpático, num estúdio de arte. Do outro lado temos um cientista, vestido com a sua bata de laboratório branca, a mexer em alguns líquidos, possivelmente mal cheirosos. Falta-lhe aqui os óculos de segurança, esta imagem não está, de facto, conforme às normas de segurança modernas, mas há claramente uma clivagem entre
os locais onde se pratica a arte e a ciência. Aquilo que eu pretendo discutir convosco nesta apresentação é se não haverá uma outra dimensão entre a arte e a ciência em que ambas têm, na verdade, muito mais em comum do que aquilo que nós geralmente gostamos de fazer crer. Ambas são atividades sem preconceitos. Não há barreiras de entrada, não há pré-requisitos para se poder ser artista ou cientista. Qualquer um pode. E ambas se dedicam à pesquisa de verdades absolutas. O que é a verdade? Como é que funciona o nosso planeta? Como é que funciona o universo? Quem somos? Até podíamos juntar ali quem somos, de onde viemos e para onde vamos. São perguntas que tanto pertencem à arte como à ciência. E, na minha opinião, na interseção entre a arte e a ciência é onde geralmente se produzem algumas maravilhas. Mas não se fiem na minha palavra apenas. Ouçam o que escreveu já há muito tempo um grande mestre da medicina, Theodor Billroth, que viveu toda a sua vida no século XIX, em Viena, da Áustria. Billroth é o pai da cirurgia abdominal, tal como a praticamos hoje em dia. Um estudante de medicina, hoje, aprende nas cadeiras de cirurgia os chamados procedimentos Billroth I e Billroth II, desenvolvidos por este senhor no Hospital Geral em Viena, da Áustria. Billroth era não apenas um excelente médico, mas também um apaixonado violinista. Na verdade, ele hesitou muito tempo entre seguir uma carreira da medicina ou uma carreira na música. Penso que lhe estamos gratos por ter escolhido a medicina, mas o bichinho pela música e a paixão pela arte sempre permaneceu, e a par da sua tese de habilitação em cirurgia abdominal, Billroth escreveu também uma tese, um documento com bastantes páginas, em que tentou fazer uma análise científica da musicalidade. É uma coisa que nós atiramos assim, muitas vezes sem pensar. Fulano é mais musical que Beltrano. Esta pessoa é muito musical. Billroth tentou definir parâmetros para se poder explicar o que é isso da musicalidade. Como é que se caracteriza, como é que se quantifica a musicalidade. Era muito amigo de um tal Johannes Brahms, que também vivia em Viena nessa altura, que lhe dedicou os seus quartetos de cordas Opus 51. Nada mal. E Billroth escreve numa das suas cartas da altura, em 1860, a um amigo chamado Wilhelm Lübke, algo que eu aqui escrevi em inglês, mas que posso traduzir facilmente para português. É uma das superficialidades da nossa era, do nosso tempo, que nós queremos ver na ciência e na arte dois opostos. Na verdade, a imaginação, a criatividade, é a mãe de ambos. E é assim mesmo que eu vejo a arte e a ciência como duas formas de interligar dois mundos que, para mim, estão sempre presentes no mundo que nos rodeia. O mundo concreto, das coisas tangíveis, este fato, este piano, a cadeira em que estão sentados, e o mundo das coisas abstratas, quando estamos tristes, quando não nos sentimos bem, quando temos um pensamento, quando temos um sonho. São coisas que estão lá, mas que não conseguimos tocar. E a arte e a ciência fazem a ponte do abstrato para o concreto, do concreto para o abstrato. Se não vejam, a ciência pega em observações concretas do dia-a-dia, factos tangíveis, e gera a partir desses factos modelos abstratos, científicos, para tentar racionalizá-los. Já a arte faz o oposto. Pega em sentimentos, em abstrações, em emoções, e gera a partir dessas coisas abstratas obras concretas de arte. Uma peça de música, um quadro, um poema. Vou até mais longe dando-lhes um exemplo concreto. Se olharem para esta imagem que apareceu agora aqui no ecrã, é uma imagem que evoca certamente um aroma muito particular, um sabor muito particular. Se calhar alguns de vós até tiveram a oportunidade hoje mesmo de saborear uma laranja, sabem exatamente a que é que se refere. São observações concretas. Nós, químicos, geramos a partir delas um modelo abstrato, uma abstração, uma fórmula química de um composto que se chama limoneno, que é o componente essencial do óleo da laranja. E como a arte e a ciência não são mais, afinal, do que representações da natureza, do mundo que nos rodeia, do universo que está à nossa volta, presta-se para isto uma peça composta por Franz Schubert, em Viena, um improviso impromptu em sol bemol maior, que é uma peça em que Schubert nos leva por uma caminhada nos bosques de Viena. E a pergunta que muitas pessoas fazem quando olham para este tipo de peças é: porquê que o Sr. Schubert foi escolher sol bemol maior?
Sol bemol maior, para aqueles que sabem alguma coisa de música, é uma tonalidade terrível, porque é quase toda tocada nas teclas pretas. As teclas pretas são fininhas, são menos que as teclas brancas, são mais curtas, portanto isto torna a execução de uma peça em Sol bemol maior muito mais difícil do que se fosse, por exemplo, em Sol maior. De tal forma que quando Schubert submeteu esta peça para publicação, o seu editor lhe escreveu uma carta dizendo: caro Franz, a peça é muito bonita, mas nós vamos publicá-la em Sol maior. Assim, ela é toda tocada nas teclas brancas e temos garantia de vender mais cópias. Schubert disse: não, 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 eu quero Sol bemol maior. Ouçamos como é que soam os primeiros compassos em Sol maior. E agora não mudo nada, vou apenas tocar a mesma peça em Sol bemol maior. Ouçam a diferença. Não é preciso ter um grau superior em música ou em química para conseguir ouvir a diferença entre Sol maior, cheio de luminosidade, radioso, alegre, e Sol bemol maior, uma tonalidade mais introspectiva, mais íntima, mais pessoal. Não admira que Schubert tenha escolhido Sol bemol. Ele cria um caráter pessoal e introvertido para esta peça. Quando ele quer que a peça se encha de luz e de sol, ele modula. Cheia de luz e sol, comparada com aquela em que partimos, muito mais sombria e escura. Isto é algo que está lá, que nós conseguimos ouvir. Não será se calhar tão óbvio qual é a origem de tudo isto. A origem está ligada com algo que é uma experiência feita já há muitos séculos por um físico e músico alemão, Chladni. Uma experiência que, por acaso, podem até ver algo semelhante no Pavilhão do Conhecimento. Estou aqui a fazer um bocadinho de publicidade para irem visitar o Pavilhão do Conhecimento. E é uma experiência em que se coloca numa placa metálica grãos de areia, e os grãos de areia, como é óbvio, espalham-se de maneira mais ou menos aleatória pela placa metálica. Mas se pegarem depois, por exemplo, num arco de um violino ou de um instrumento de cordas e o passarem contra essa superfície metálica, vejam o que acontece. Okay, this is called a Chladni figure. Okay, here we go. Nice. Já repararam como, dependendo de qual a nota que estava a ser tocada, qual a vibração que estava a ser provocada, também o padrão se modificou. Isto é o mesmo que sucede se fizerem a experiência num piano. Não vamos estragar aqui este piano com areia. Eu mostro-vos o resultado da experiência, até porque não sei se temos um seguro que cubra esse tipo de acidentes. Aqui está o padrão de vibração de diferentes notas tocadas no piano e podem ver claramente que há uma diferença entre Sol bemol ou Fá sustenido, é este aqui, que é uma figura geométrica muito interessante em que o centro está vazio, e Sol maior, que é uma figura geométrica em que precisamente só o centro está preenchido e a periferia está mais vazia. Não admira, portanto, que Sol maior e Sol bemol maior soem tão diferentes um do outro. Vou tocar para vocês esta peça do princípio até ao fim.
obrigado. Muito obrigado. Mas olhemos mais de perto para a ciência em que eu estou envolvido, a química. A química é uma ciência que não tem uma reputação assim tão boa. A química, afinal, não é algo de mau, algo de nocivo, algo que devemos evitar. Todos nós temos em mente algumas ideias, talvez um bocadinho de paranoia, dos males que a química nos faz no dia a dia. A química acaba por, no fundo, só servir para algumas séries de televisão com algum sucesso no nosso mundo. Mas se pensarmos no problema na sua forma mais simples, qual é a questão em relação aos químicos? Porquê que os compostos químicos seriam maus se a água não é também ela um composto químico? É uma daquelas fórmulas que todos aqui na audiência provavelmente saberão repetir. H2O é a fórmula química da água. Se a água é um composto químico, afinal, qual é o problema com a química? Uma mensagem que talvez seja importante passar: a água é essencial à nossa vida, sem água não podemos viver. Por outro lado, se experimentarem beber 5 ou mais litros de água num espaço de menos de 1 hora, é capaz de não ser assim tão bom. Aliás, de facto, não recomendo que o façam. O que, de facto, começa a surgir também que a água, mesmo a água, esse bem tão essencial, tem limites. Há capaz de haver um ponto a partir do qual aquilo que é bom, se calhar, se torna nocivo. Ok, de acordo. Mas será que não é mais saudável nós termos uma alimentação com poucos compostos químicos? Eu quero comer comida sem químicos. Eu ouço isto tantas vezes na rua, na Áustria, em Portugal, em todos os países da Europa onde estou. Pensemos um bocadinho nisto. Quando olhamos às vezes para as embalagens de alguma da comida que compramos, ficamos um bocadinho consternados ao ver uma série de compostos, de aditivos, de corantes, de conservantes, de seja lá o que eles forem, os E's, o E300, o E132, o E não sei quantos. Quem é que anda a pôr estas coisas todas na minha comida? Quem é o químico maléfico que anda a injetar E's na comida que nos vendem a nós no dia a dia? Porquê é que não é possível darem-nos comida pura, comida limpa, comida sem compostos químicos? Por exemplo, uma banana, 100% natural, sem herbicidas, sem pesticidas, sem aditivos, sem nada, de nada, de nada, de nada. Se abrirem a banana e analisarem a composição de uma banana, talvez fiquem espantados por saber que há mais do que alguns compostos químicos lá dentro. De facto, há muita água, 75% da banana é água. Há uma data de açúcares, aminoácidos, ácidos gordos. E depois vejam, até uma banana natural tem E's. Então, mas o E300 e o E306, então, mas isto não eram coisas injetadas por uns químicos, não sei quê, não sei quê. O problema é que muitas vezes as pessoas adquirem um receio de algo e esse receio é mais motivado pela incompreensão do que outra coisa qualquer. Por exemplo, o E300 também é conhecido entre os químicos como ácido ascórbico, que também é conhecido entre vocês todos como vitamina C. O E306, que está aqui marcado, ali chamado tocoferol, também é conhecido como vitamina E. Na verdade, é preciso ter alguma moderação quando queremos comida sem químicos. A comida não é nada mais do que uma mistura de compostos químicos que não são necessariamente nocivos, mesmo quando não compreendemos o nome deles. Se calhar, deixem-me passar-vos esta mensagem, ou pelo menos propor-vos uma mensagem: um composto químico por si não é nem bom nem mau. Na verdade, se calhar, tudo depende do uso que lhes demos. Olhem aqui outro composto químico com uma fórmula muito interessante e com propriedades bastante interessantes também. Um composto giríssimo, com muitos átomos de oxigênio, são os O's, muitos átomos de azoto, são os N's, a chamada nitroglicerina. Eu vejo aqui algumas crianças na audiência, já devem estar com os olhos abertos a pensar que vamos fazer explodir o piano. Não vamos. A nitroglicerina é, de facto, muito utilizada como explosivo. Se calhar o que não sabem é que a nitroglicerina, em quantidades pequeninas, é um medicamento que trata vários problemas cardíacos, entre os quais a angina de peito. E, portanto, se calhar isto também reforça aquela mensagem: os compostos químicos não são nem bons nem maus. Tudo depende do uso e das quantidades em que nós utilizamos. Um exemplo muito particular, que vai de certeza deixar algumas pessoas na plateia ferver: o plástico.
O que é o plástico? O plástico é um daqueles vilões de primeira apanha. O que é o plástico? O plástico pertence a uma categoria de materiais aos quais chamamos polímeros. O que é um polímero? Deixem-me explicar-vos. O que é um átomo? Acho que podemos todos começar por aqui. Quando os átomos se ligam uns aos outros, formam moléculas. Quando as moléculas se ligam umas às outras em cadeias, essas cadeias chamam-se polímeros. Vem do grego poli, muitos. Uma molécula isolada seria um monómero. Podem imaginar um polímero como um fio que une várias pérolas, cada uma destas pérolas sendo uma molécula, umas às outras. É um belíssimo colar de pérolas. O plástico é um polímero. Há várias moléculas pequenininhas que se ligam umas às outras numa cadeia infindável e isso resulta num polímero que, em alguns casos, é o plástico. Pois, mas o plástico tem muito má fama. O senhor professor não tente convencer-nos que o plástico é bom, porque o plástico é uma porcaria. Nós todos estamos mais que convencidos do facto de que o plástico não é bom. Deixem-me mostrar-vos apenas um exemplo pequenino. Pensem na produção alimentar do mundo inteiro, sobretudo do mundo desenvolvido. Se calhar vão ficar surpreendidos se eu vos disser que, nos países ocidentais, entre 30% e 40% da comida que produzimos nunca chega a ser consumida por ninguém. Acaba deitada no lixo. Acaba deitada fora. E essa quantidade seria de 60% ou 70% se não existissem as embalagens em plástico. Se não existissem os invólucros em plástico para poder transportar e preservar as propriedades dos alimentos. Há até uma startup portuguesa que recebeu há uns tempos um prémio da União Europeia para uma alternativa à geração de filmes, de películas transparentes de plástico com um outro tipo de constituição. Claro que estamos todos conscientes do facto de que esta é a imagem feia e o reverso muito desagradável da medalha do plástico. Mas, mais uma vez, deixem-me transmitir-vos a mesma mensagem. A culpa não é do plástico, ou é? A culpa é das pessoas, da sociedade, da nossa comunidade, da nossa espécie, que nunca percebeu, ou tão tarde percebeu, a maneira como se deveria lidar com o plástico, sobretudo no seu ciclo pós-utilização. Não é o plástico por si que é uma molécula boa, uma molécula má. De novo a mesma pergunta. Será que a solução mais fácil é a melhor? Fazemos uma proibição completa do plástico, eliminamos o plástico, plástico zero? Ou será que devíamos pensar um bocadinho ao uso em que damos ao plástico e, sobretudo, à forma como o tratamos depois de ter cumprido a sua função? São mensagens que deixo para que pensem um bocadinho nelas, ao mesmo tempo que avançamos agora mais a sério para aquilo que eu faço. O que eu faço é química orgânica. A química orgânica é uma disciplina muito especial dentro da química, sobretudo porque geralmente são as cadeiras mais difíceis, portanto os alunos geralmente detestam os professores de química orgânica. E a química orgânica, se forem ver uma definição de química orgânica, há uma palavra muito importante nessa definição, que é a palavra que eu escrevi a verde, construir. A química orgânica estuda, ou dedica-se, à construção de moléculas. Nós somos os químicos que pegamos em átomos e estudamos a melhor maneira de os ligar uns aos outros para formar moléculas. Essas moléculas podem ser tudo e mais alguma coisa. Podem ser fármacos, podem ser medicamentos, podem ser produtos naturais, podem até ser novos materiais, novos plásticos, novas alternativas ao plástico. Uma coisa muito interessante da química orgânica é que todos os dias, à volta deste mundo, muitos químicos orgânicos produzem num laboratório moléculas que nunca antes existiram neste planeta. Isto só alguns segundos a pensar. Já pensaram nisto bem? Todos os dias eu vou ao laboratório e nem sequer é muito complicado gerar uma molécula que nunca antes existiu neste planeta. Este planeta tem não sei quantos milhões de anos. Já viram que interessante? Já viram a dimensão de criatividade que isto nos proporciona? Estamos todos os dias a gerar matéria que nunca antes existiu. Portanto, podemos interagir com o mundo que nos rodeia de uma forma muito criativa. Eu gostaria de dizer que o químico orgânico é capaz de algo espetacular. Ele é capaz de conceber moléculas com uma função específica, função molecular, com uma precisão atómica, modificando 1, 2, mais átomos na estrutura dessa molécula. E para isso tenho que vos dar um exemplozinho da nossa investigação, publicado este ano na revista Nature Chemistry, em que nós nos dedicámos a um elemento muito particular, com a sigla F, o elemento flúor, que é um elemento muito importante na química medicinal, na química farmacêutica, porque é um substituto para o hidrogênio e para o oxigênio.
A sua incorporação em moléculas geralmente altera as propriedades da molécula de maneira muito interessante e a ligação carbono-flúor é muito mais forte do que a ligação carbono-hidrogênio. E, portanto, há muitas vantagens em substituir hidrogénios, átomos de hidrogênio numa estrutura, por átomos de flúor. Não é surpreendente, portanto, que mais de 20% de todos os novos fármacos aprovados ano após ano contenham pelo menos um átomo de flúor na sua estrutura. Deixem-me mostrar-vos aqui 4 compostos químicos. Os nomes estão em inglês, mas eles pertencem a 4 famílias completamente distintas em termos da sua função. Temos a piperalina, que é um fungicida, um composto muito importante para a agroquímica. Temos o fentanil, um opioide, aqueles compostos que se encontram talvez perto das estações de comboio, em cidades menos recomendáveis. O gefitinib é um inibidor de um alvo específico, o EGFR, é uma molécula com potencial na terapia anticancro, na quimioterapia. E o citalopram, eu digo sempre que é um composto que pode ser muito útil a estudantes de doutoramento no último ano, é um antidepressivo. São compostos com estruturas muito diferentes, com funções também muito diferentes. Neste artigo que publicámos, o nosso objetivo era: será que nós somos capazes de colocar um só átomo de flúor em cada uma destas estruturas numa posição bem específica? Para colocar um átomo de flúor, temos que substituir um átomo de hidrogênio. E para isso, se calhar, eu devia mostrar-vos de maneira mais explícita os átomos de hidrogênio. Peguem no exemplo da piperalina, da maneira como está desenhada, não se vê muito bem quantos átomos de hidrogênio tem. Se eu a representar de maneira mais explícita, a estrutura fica mais feia, mas conseguem ver uma data de Hs, cada um destes Hs a verde é um átomo de hidrogênio. Se contarem, penso que são 16 ou 17, ou não sei quantos. Se eu vos disser agora, nós somos capazes de pegar num só átomo de hidrogênio da estrutura da piperalina e substituí-lo por um átomo de flúor, são capazes de dizer que eu estou maluco. E, no entanto, foi isso que conseguimos. Por isso é que conseguimos publicar numa revista tão boa. Conseguimos substituir apenas um átomo de hidrogênio por um átomo de flúor. E não apenas na piperalina. Em todos os compostos que vos mostro, nos foi possível substituir um só átomo de hidrogênio por um átomo de flúor. Agora perguntam-me vocês, e qual é a vantagem disso? Está bem, já mostrou que é capaz de fazer malabarismos com átomos. Mas qual é a vantagem? O que é que isso resulta? Em que é que isso muda a minha vida? Peguem no exemplo do composto para os estudantes de doutoramento no último ano, o citalopram. O composto citalopram em que um átomo de hidrogênio é substituído por um átomo de flúor nunca tinha sido preparado antes. Lá está aquele exemplo, um composto que nunca antes tinha sido feito à face desta Terra. E, portanto, nós ligámos a uns colegas na Faculdade de Medicina, este colega em particular, o colega Harald Sitte, e perguntámos: és capaz de fazer um estudo para comparar as propriedades biológicas do citalopram com flúor e do citalopram sem flúor? Ele fez uma série de análises. Para cortar uma história muito comprida em algo mais curto, perdemos apenas um fator 2 na atividade, mas ganhamos imenso na chamada farmacoquinética. Em outras palavras, o citalopram com o flúor permanece no organismo muito mais tempo do que o citalopram sem o flúor. E, portanto, pode exercer a sua ação por muito mais tempo do que o composto original. É o tipo de modificação que pode, de facto, levar a avanços no desenvolvimento de novos fármacos. E este tipo de interação, em que se percebe claramente nós, químicos, o nosso trabalho termina quando fazemos o composto, é preciso alguém pegar no composto e verificar qual é a atividade biológica, é um bom exemplo daquilo que é o valor da colaboração científica. A colaboração entre cientistas é algo que é fundamental para o avanço da nossa sociedade, quando investigadores trabalham em conjunto para produzir novo conhecimento e de forma sinergística. É isto que é muito importante. Sempre que penso em colaborações em ciência, ocorre-me uma peça, um estudo, Opus 25, número 1, em Lá bemol maior, de Frédéric Chopin. Como todas as peças para piano de Chopin, é uma peça que tem uma melodia na mão direita e um acompanhamento na mão esquerda. Só que esta é uma daquelas peças que ninguém deveria ter achado muito interessante, porque a melodia é das melodias mais chatas que alguma vez terão ouvido. Tem muitas notas repetidas. Ora, ouçam só. Nada de especial, penso que estamos todos de acordo.
Será que o acompanhamento salva isto? Não, o acompanhamento ainda é pior. O acompanhamento parece um daqueles realejos antigos em que tem que estar à manivela para aquilo dar alguma coisa. Como é que um acompanhamento tão chato, com uma melodia ainda mais chata, pode resultar em algo interessante? Quando eu os ponho os dois juntos, com um toquezinho aqui do pedal direito no piano, quase que parece que há água a sair do piano. O que me parece particularmente interessante é que nem sequer se notaram as notas repetidas que eram chatas, nem sequer se notou o realejo dar à manivela. É um daqueles exemplos em que o todo, de facto, é muito mais do que a soma das suas partes. Exatamente como uma boa colaboração científica deve ser. Muito obrigado. Muito obrigado. Não será, portanto, de espantar que o caso de Theodor Billroth não seja um caso isolado. Há vários artistas que também foram cientistas, há vários cientistas famosos que também tiveram uma veia artística, e eu gostaria de aqui mencionar alguns deles. Começaria com Sir Edward Elgar, que todos provavelmente conhecerão na sua dimensão de músico, um dos músicos, um dos expoentes máximos da música do Reino Unido. Sir Edward Elgar, talvez não saberão, era também um químico apaixonadíssimo. Ele tinha um laboratório de química no seu quintal, onde rotinamente fazia explodir coisas, trabalhava muito com fósforo, e o fósforo é um elemento bastante pirofórico, mas também de vez em quando fazia coisas úteis. Há um equipamento, um material de vidro especial para isolar um composto gás sulfídrico, o H2S, mal cheiroso e muito perigoso, e Elgar patenteou uma peça de equipamento para a purificação e isolamento de H2S, que ainda hoje é utilizado e conhecido como o equipamento Elgar para esse fim. Um outro nome que se calhar não viria talvez tão rapidamente à vossa mente, mas que me parece importante mencionar, até porque estamos aqui em Portugal, é o de António Damasio. António Damasio é um neurocientista, ciência pura e dura, mais complexa, que se dedica a estudar qual é o impacto, como é que as emoções são processadas em termos de neurociência. Como é que algo tão abstrato, tão emocional, tão próximo do nosso coração,
pode, de facto, ser compreendido de uma forma científica com o apoio da neurociência. Há também uma pessoa que me impressionou bastante nos últimos 3, 4 anos em que me comecei a dedicar mais a esta interação entre a arte e a ciência, uma colega no Reino Unido, na Universidade de Queen Mary, que se chama Elaine Chu. A colega Elaine Chu o que faz é analisar padrões de batimento cardíaco de pacientes com arritmia e tenta transformar esses padrões, que são padrões pouco iguais, pouco regulares, em música. Ela compõe peças musicais a partir de padrões de batimento cardíaco, que é uma coisa que eu acho fascinante. E é o tipo de trabalho, tanto dela como de António Damasio, que de facto depende criticamente do reconhecimento de padrões, que é uma coisa que no fundo está presente, é transversal à arte, mas também à ciência. Na ciência, o que muitas vezes tentamos fazer é perceber qual é a ordem num agregado complexo de dados que a priori não parecem estar relacionados uns com os outros, mas que depois de sistematizados e bem arrumadinhos, se tornam e revelam um padrão mais ou menos claro entre si próprios. Outra pessoa que também era muito boa a reconhecer padrões era Sergei Rachmaninoff. No seu prelúdio em sol sustenido menor, Sergei Rachmaninoff evoca um padrão na mão direita, muito peculiar, que persegue a peça do princípio até ao fim. Rachmaninoff, conhecido de todos aqui no público, conhecido dos músicos e dos pianistas, por vezes detestado pelos pianistas, porque tinha mãos muito grandes e com isso escreveu música que nem sempre é fácil de tocar para comuns mortais, com mãos de tamanho mais normal. Mas nesta peça, neste prelúdio em sol sustenido menor, ele usa o seu padrão, que acabei de vos tocar, para o combinar com uma melodia na mão esquerda que é tão pessoal como sedutora. E com essa melodia e com esse padrão, vai-nos acompanhando de uma peça que começa por ser chuva miudinha, como aquela que agora cai lá fora, ainda bem que estamos cá dentro, até à tempestade mais intensa. Espero que apreciem e desfrutem desta peça de Rachmaninoff.
regressarmos à nossa comparação de cientistas famosos que também foram artistas e vice-versa, há um nome que penso que para nós químicos é inescapável. Esse é o nome de Alexander Borodin. Borodin, bem conhecido pelos seus legados na música, foi um extraordinário compositor de óperas e composições para música de câmara, também um excelente químico, em particular um químico orgânico. Alexander Borodin desenvolveu uma reação que eu ensinei na semana passada na minha cadeira de mestrado da Química Orgânica 2, a chamada descarboxilação de Borodin-Hunziker. Uma reação fascinante que tem o nome do seu inventor. Foi também a primeira pessoa a observar uma reação química muito interessante, a dimerização deste composto com 2 átomos de carbono num outro composto com 4 átomos de carbono, aquilo que nós hoje conhecemos como uma reação aldólica, e também é uma reação muito importante no nosso corpo, porque agora mesmo, nos corpos de todos aqueles que estão aqui dentro deste belíssimo teatro, uma reação aldólica, várias reações aldólicas tomarão lugar para construir compostos que são os precursores dos açúcares, dos carboidratos no nosso corpo. É assim que a fructose e a glucose são sintetizadas no nosso corpo. Mas, minhas senhoras e meus senhores, eu gostaria de vos convencer de que há aqui uma pessoa a faltar nesta lista. E há uma pessoa que falta que vocês não imaginariam que poderia ser um cientista, mas que, na minha opinião, é tão cientista como músico. E esse é o meu compositor preferido, Johann Sebastian Bach. Na minha opinião, Bach é mesmo que estava escrito um cientista incógnito, e poucas peças o demonstram melhor do que o coral Jesus bleibt meine Freude, uma das minhas peças preferidas de Johann Sebastian Bach, que ele compôs numa altura em que tinha como missão, todas as semanas, compor algo novo para acompanhar o serviço religioso. Ele tinha que compor uma cantata de duração entre 40 a 60 minutos, portanto 40 a 60 minutos de música nova, todas as semanas, para acompanhar o serviço religioso. Não é fácil, se tentarem escrever 10 minutos de música verão o quão difícil isso é, imaginarem isso multiplicado por 4, 5 ou 6, percebem a complexidade do problema. Bach apoiou-se em melodias que já eram conhecidas. Melodias que a congregação, durante o serviço religioso, seria capaz de se levantar e cantar de cor e salteado. Uma dessas melodias era precisamente Jesus bleibt meine Freude, que é mais ou menos assim. Isto era algo que qualquer pessoa em determinadas áreas da Alemanha seria capaz, em 1716, de cantar de cor e salteado de trás para a frente a qualquer momento que fosse necessário. Bach achou, é um bom ponto de começo, e ele pensou, vamos harmonizar esta melodia. Muitos compositores ter-se-iam dado por satisfeitos e teriam dito, vamos embora, próximos 5 minutos de música. Bach, com o seu gênio, achou que faltava aqui alguma coisa, achou que havia demasiado espaço vazio entre cada uma das notas da melodia e pensou que talvez fosse boa ideia compor uma segunda melodia, uma melodia de acompanhamento que pudesse preencher esses espaços vazios. Sabem como é que é essa melodia de acompanhamento? A combinação de ambas resulta extraordinariamente bem. Particularmente irónico o facto de a melodia que toda a gente sabia de cor em 1716 não nos diz nada hoje em dia. A melodia que era suposto ser um acompanhamento é aquela que até temos às vezes nos nossos telemóveis como toque. Interessante, não é? E é também uma verdade de ferro na ciência. Olhem para esta reação que vos mostro aqui. Uma reação da química orgânica, publicada numa das melhores revistas da química, o chamado Journal of the American Chemical Society,
lá está o domínio dos americanos na química. E nesta revista, neste artigo, um tal Sr. Heck publicou uma reação que junta um composto de organomercúrio, são dos compostos mais tóxicos que há em termos daquilo que se pode fazer na química, com um composto de paládio, não só tóxico, mas também caríssimo, para gerar um produto em que há uma nova ligação carbono-carbono entre os dois fragmentos, os dois reagentes que foram produzidos. Uma reação extremamente exótica. A verdade é que em 1968 ninguém dava um chavo para esta reação, ninguém queria saber esta reação para nada. E daí a 40 anos aconteceu algo. Este Sr. Heck ganhou metade do prémio Nobel que foi dado em 2010 para o desenvolvimento de reações para formar novas ligações carbono-carbono. Tudo começou com uma reação exótica por quem ninguém dava nada. Muito interessante e muito relacionado com aquilo que se ouvimos de Bach. Não é por hoje um tema de investigação ser quente, hot, interessante, excitante, que daqui a 20 ou 30 anos não pode acontecer que alguém se tenha completamente esquecido que alguma vez isto existiu. Não é por hoje um tópico de investigação, um trabalho de investigação ser exótico, utilizar reagentes menos úteis, não ter uma aplicação óbvia, que daí a 40 ou 50 anos não poderá resultar até num prémio Nobel. Uma excelente mensagem, espero que apreciem esta peça de Bach.